fica muito tempo. Deus querido, nós estamos, Pai, unidos na tua presença nessa manhã para te louvar, te agradecer. E eu digo do nosso céu, Pai, pela tua palavra, Senhor, que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Está aqui, Pai, a ministra da tua serva querida, a missionária Rosana, Pai, para ser boca de Deus neste momento e neste dia. Que o Senhor venha derramar do céu, Pai, com unção poderosa, que a palavra que sai da boca dela saia da boca do Espírito Santo, que está dentro dela e dentro de nós. Senhor, coloque, Pai, um coração contrito, todos aqueles que vão ouvir a voz do Espírito Santo. Um coração fértil, Pai, para que toda a palavra, Pai, venha produzir, Pai, como semente viva aqui nessa terra, porque somos a tua glória e vocês estão aqui, Pai. Que nós possamos crescer em verdade, em te conhecer, Pai. Eu sei que é o seu desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. As palmas do coração. Aleluia, glória a Deus. Hoje o nosso pastor foi para a reunião de liderança, né? Reiniciaram as reuniões dos pastores. E aí nosso pastor Tiago, representando a nossa igreja de Itapuã. E como eu já tinha falado com vocês, mês que vem vai ser a consagração, né, dos oficiais. E vai ser a festa das nações. Só que vai ser um número reduzido. Então, nosso apóstolo hoje vai estar combinando com os pastores como vai ser a logística dessa festividade, porque não podemos comportar muitas pessoas na sede, mesmo porque a medida de restrição ainda vigora. Então, só pode ter 50 pessoas ou dividir o culto em duas etapas, como estamos fazendo na sede, né? E aí, como vai ser consagração, não sei como é que eles vão fazer esse remanejamento. Então, eu acredito que ele limite a quantidade de membros por igreja para estar nessa festividade. Então, hoje o pastor Tiago vai trazer todas as informações e a partir de amanhã a gente vai estar já passando para vocês como vai ficar a logística do pessoal de Itapuã para estar na consagração. Eu estou muito feliz por Deus aqui, né? Foi estipulado pelo homem no domingo ser o dia do Senhor. Então, por mais a gente entender que domingo, todos os dias é o dia para estar na presença de Deus, mas domingo a gente separar esse dia para estar na casa de Deus, aqueles que trabalham durante a semana, verdadeiramente está entregue ali na casa do Senhor. Amém? Eu vou baixar mais um pouquinho, porque eu achei fundo. Aí o pastor, quando chegar, ele vai dizer assim: mas menino, eu te ensinei. É assim que ele fala. Eu disse a você que você tinha que passar. Eu só aprendo olhando. Então, vamos à palavra do Senhor. Gostaria que vocês pegassem suas Bíblias. Aleluia. E abre-se lá no livro de Mateus, no seu capítulo 5. Deixa eu empurrar um pouquinho para frente, então, que a luz me ajudar um pouco. E aí ela me ajuda bastante. Aleluia. Obrigado, filho. Todos acharam? Então vocês levantem em reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Como 13, a palavra do Senhor no livro de Mateus, no seu capítulo 5, eu gosto de falar que é uma palavra que muitos de nós já ouvimos e falamos. Eu falo muito nessa palavra. E eu tento colocar muito isso na minha vida. A palavra do Senhor no livro de Mateus, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 5, no verso 13, diz o seguinte: vós sois o sal da terra. Repitam comigo essa parte. Vós sois o sal da terra. Mais uma vez. Vós sois o sal da terra. Muito bem.
Meus amados, eu ainda fiquei na dispensação do Senhor, se Ele quisesse mudar a palavra, mas Ele, em alguns dias, está falando ao meu coração a respeito disso. E quando o Senhor trouxe essa palavra, eu disse: verdadeiramente o Senhor é Deus e Ele quer estabelecer um conceito com nós, que somos povo dele. Quando a palavra do Senhor ele vem para nós, para dizer que nós somos sal da terra, porque eu pedi que vocês repetissem, para que a gente consiga entender que nós, a maioria aqui é mulher, a gente sabe da importância do sal de cozinha na cozinha. O sal de cozinha, ou sal na vida da gente na cozinha, porque a gente sabe que o sal, há muito tempo, ele é usado para conservar, né? Para preservar, para conservar determinados alimentos. Naquela época, na época de Jesus, ou antes dele, não tinha geladeira. Então, o sal, exclusivamente, ele era usado para conservar. E hoje não é diferente. Muitas pessoas ainda usam sal para conservar por não terem geladeira. Muitos levam alimentos até já salgados para determinados lugares, porque sabem que aquele lugar que eles vão não tem energia e não vai ter uma geladeira para conservar. Então, o sal, para nós que cozinhamos, sabemos que o sal ele é importante para dar sabor ao alimento, para dar sabor às coisas. Quando você come um alimento sem sal, geralmente pessoas que têm algum problema com pressão, com a hipertensão, ela evita comer coisas salgadas e o médico manda cortar totalmente o sal. A comida fica sem graça, não é assim que a gente fala lá no livro de Jó. Lá no livro de Jó 6,6, não precisa vocês irem não, mas no livro de Jó, no seu capítulo 6, diz exatamente isso. Jó faz uma pergunta. Aqui na minha Bíblia ela fala exatamente isso. Ele diz o seguinte: comer-se-á sem sal o que é insípido? O que é insípido é algo sem sabor. Você vai comer algo sem sabor? E ele pergunta isso, e ele diz o seguinte: o que haverá gosto na clara do ovo? Quem já comeu clara do ovo sabe que Sérgio Quimara sabe que a gente precisa comer a clara para poder ganhar massa muscular. Então é a albumina. Eu aprendi isso com o meu esposo. Então, é a creatina, a albumina ou creatina? A albumina mesmo. Então o que acontece? Quando a gente come, a gente que quer malhar, quer ganhar massa muscular, a gente come aquilo sem sal, a gente está comendo algo totalmente sem graça. E quando o Jó faz essa comparação, ele está dizendo, um alimento sem sal, ele não tem graça, ele é insípido, ele é sem gosto. E a clara do ovo em si, quando você coloca ela sem sal, ela não tem gosto nenhum. Quando ele compara isso, ele está dizendo, quantas vezes nós falamos assim, pô, essa pessoa é tão sem sal, não é? Pô, essa menina é sem sal, esse menino é sem sal. A gente está dizendo o quê? Que é uma pessoa sem graça, uma pessoa que não aparenta nada que te dê um ânimo. Mas quando a gente traz isso para a nossa vida, a gente observa, se o Senhor está dizendo que nós somos sal, está dizendo que nós temos sabor, e onde a gente está, a gente precisa mostrar que a gente tem sabor, ou que a gente precisa transformar o lugar que está diferente. A gente precisa trazer a nossa... Eu não li totalmente o versículo, mas ele fala mais abaixo do que não só sal, mas luz. Eu não quero me fechar a luz, eu quero parar no sal. O cristão que é sal da terra. A palavra que eu li para vocês diz que se o sal, ele não salgar, qual é a serventia dele? A não ser jogada para os homens pisarem. Naquela época, eu fui estudar, né? Eu gosto muito de ouvir doutor... Eu esqueci o nome dele, mas tudo bem. Ele é teólogo e ele trabalha muito com arqueologia. E ele estava falando sobre isso, que naquela época o sal ele era muito usado, que eu vou acabar lendo aqui na minha ministração para vocês, dentro da palavra, alguns versículos que você vai entender, mas que o sal naquela época, além de todas essas propriedades de salgar, de conservar, de preservar, existia lá no Mar Morto, ainda existe, o sal que eles utilizavam para os alimentos
que não prestava era descartado. Só que os sacerdotes naquela época pegavam aqueles sais que não prestavam e guardavam para quê? Para quando chegava na época do frio muito grande, lá nevava. Então o que eles faziam? Pegavam aquele sal que não prestava mais. Por isso que a palavra de Jesus fala isso, a palavra fala isso, que aquele sal que não prestava mais, ele só prestava para ser jogado no chão do templo, para que aqueles sacerdotes, aquelas pessoas que vinham orar, não escorregassem na neve. Aí eu vim entender, por isso que o Senhor fala que ele serve só para ser jogado no chão e ser pisado pelo homem. Por quê? Porque para a propriedade dele, que é alimentar, conservar, ele já não servia mais. Ele só servia para ser jogado, para derreter a neve e o homem pisá-lo. Porque para outra propriedade ele não serviria. Então, aí nós observamos que tipo de sal a gente quer ser diante de Deus e dos homens. Porque nós precisamos entender que não adianta só a gente querer ser sal da terra dentro da nossa igreja. Mas a gente precisa ser sal da terra em todo lugar que a gente esteja. E é isso que vamos durante o decorrer da nossa ministração, vocês vão entender. Eu anotei alguns tópicos no meu caderninho que eu gosto, minha pesquinha, para isso, para eu sabe? Eu estou dizendo a Deus, eu não quero passear muito nas minhas conjecturas, eu quero estar dentro da palavra de Deus. Meu caderninho está me ajudando a isso. Aí eu saber cada tópico que eu vou falar. Aí eu falei a respeito de Jó, só que lá em Levítico, no verso 2, no seu capítulo 13, diz o seguinte: Moisés, ele escreve sobre a importância do sal nas ofertas. E exatamente que ele diz isso. Toda oferta dos seus manjares salgados, salgarás com sal, e não deverás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus, em toda a tua oferta oferecerás sal. Então, quando ele falava isso, é o quê? Porque ele sabia que as ofertas de cereais, elas precisariam ser temperadas com sal. O sal ali naquele momento, ele ia significar naquele momento ali uma aliança entre o povo e o seu Senhor. Então, quando Moisés orientou o povo naquele tempo, a toda oferta de cereal, eles salgarem e levarem uma oferta de sal ao Senhor, eles estavam mostrando ali a aliança deles com o Senhor. Então, olha a importância do sal desde aquele tempo. Desde quando Moisés começou a falar, desde quando Jó falou que sem o sal o alimento ficaria sem gosto. Olha a importância de nós como sal aqui. Por isso que o Senhor fala que somos o sal da terra. A importância do sal na oferta do cereal, que demonstrava a aliança. Olha a outra importância do sal, além da gente saber que na cozinha ela é importante. Olha como na palavra de Deus, o sal, ela tem grande importância. Por isso que o Senhor nos compara ao sal. O sal não é simplesmente salgar, porque quando a gente pesa a mão no sal, a comida fica como totalmente insuportável, intragável e não dá para comer. Então tudo tem que ser na medida certa. Então, depois que eu li o livro de Levítico, que Moisés ele fala a respeito de temperar, nós precisamos temperar. Observe o que eu digo, precisamos ser tempero na vida das pessoas. Existem pessoas nesse momento que estão precisando de uma palavra, minha e sua. Muitas vezes a gente se sente incapaz. Eu não posso com minha irmã falar assim, eu não. Às vezes Deus quer ouvir uma oração que ela orou por mim agora. Só isso que Deus precisa para destravar a vida de alguém. Às vezes você precisa de gravar um áudio no WhatsApp, só para dizer, Deus mandou te dizer que Ele está com você. Não da boca para fora, mas se Deus te orientou para fazer, faça. Sabe por quê? Porque nós estamos colocando tempero na vida de alguém. Esse mês é o mês considerado a luta, o combate ao suicídio. Acho que todos os meses são importantes. Mas dizem que esse mês é um mês de luta e combate ao suicídio. Hoje nós estamos passando por um processo de pandemia. Muitas pessoas estão presas e enclausuradas dentro de casa. E muitas não têm cultura. Estão sozinhas, literalmente. E nem Deus eles têm. Porque não tem força para buscar. Existem coisas na vida que prendem elas no mundo sombrio. E nós, como sal, precisamos temperar essas vidas.
Nós como sal, eu não digo a vocês para sair de qualquer maneira, querer fazer coisas na casa das pessoas, não. Sempre com a intenção de Deus, sempre com a direção de Deus, sempre pedindo Deus direcionamento para tudo que você vai fazer. Você vai ser o sal que tempera, não o sal para ser jogado no chão, para ser pisado pelos homens. Dando continuidade à nossa ministração, lá no livro de Números, depois se vocês quiserem a referência, eu dou a vocês no seu capítulo 18, no verso 19, fala o seguinte. O rei, deixa eu me lembrar o nome dele aqui. A Bíblia, ela fala sobre o conserto perpétuo de sal perante o Senhor. E esse conserto perpétuo, lembra que eu falei da aliança? Aliança perpétua, que foi o que Moisés orientou que o povo fizesse com as suas ofertas de cereais. O conserto perpétuo também tem a ver com sal. Eu até perguntei ao pastor, o senhor sabia que o rei Abias, ele relatou lá no livro de 2 Crônicas, que Deus estabeleceu uma aliança de sal, ou um concerto de sal com Davi, quando o Senhor primeiro ele falou para Arão, e aí a descendência de Arão, que vem pelos levitas, e aí chega até ele. Então o que acontece? Deus, ele estabelece esse conceito, estabelece essa aliança de sal. E essa aliança de sal nada mais é para mostrar que o sal, ele faz o quê? Eu acabei de falar mais cedo, conserva. O sal, além de temperar, ele conserva. E uma aliança perpétua quer dizer que o sal, naquele momento ali, está mostrando a perpetuação ou a perpetuidade daquela aliança de Deus com o homem. Olha a importância de nós fazermos parte dessa aliança. Nós, quando aceitamos Jesus, nós fazemos parte dessa aliança. E quando Jesus fala que que eu sou o sal da terra, ele não fala simplesmente que nós apenas temperamos, mas que nós temos uma aliança com ele. Ele formou uma aliança conosco. Nós somos descendência dele. Então, por esse motivo, essa aliança ou esse sal é tão importante. E eu queria ler para vocês, dando continuidade à nossa ministração, que eu estava conversando com Deus antes, até da irmã Lu estar chegando, eu estava conversando com Deus e Deus me mostrou. Eu disse assim, Senhor, eu queria trazer algo para o seu povo diferente do que eu falo. Eu não queria fazer as minhas conjecturas, eu queria estar dentro da sua palavra. E aí o Senhor me mostrou um homem, um grande homem de Deus. Eu acredito que a irmã Lu também já conheça ele. Eu não falo que vocês não conheçam, mas eu falo assim, a irmã Lu, até por causa do curso que ela fez, ela deve ter lido alguma coisa dele, John Wesley. Eu já li um pouco de John Wesley. E eu queria ler para vocês um pouco da história de John Wesley, e vocês vão entender o que é que eu quero falar sobre o sal. E vocês vão entender. O perfil homilético de John Wesley é o seguinte: ele tinha 37 anos de idade quando começou a viajar e a pregar. E eram grandes o número daqueles que vinham ouvi-lo. Ele pregava em púlpitos e em campos abertos. Ele pregava 3 vezes por dia, começando às 5 da manhã. Pois os trabalhadores poderiam parar para ouvi-lo enquanto caminhavam para o trabalho. Algumas vezes andavam mais de 90 quilômetros por dia a cavalo, só para pregar para alguma cidade que ainda não ouvira falar sobre o amor de Jesus. As condições do tempo não importavam. Ele traçava o seu plano e cumpria. Não importava as dificuldades. Ele tinha uma habilidade toda especial de trazer as pessoas hostis para o seu lado. O que Wesley pregava, santidade, honestidade, todas as relações familiares, vários outros temas, mas acima de tudo, salvação, santificação e fé em Cristo. Wesley ensinou tanto pelo seu exemplo como pelos seus sermões. É aí que eu quero parar. Porque Deus me mostrou, essa Bíblia tem vários pregadores aqui, mas porque Deus justamente me fez parar em John Wesley. Porque John Wesley, como outros pregadores, ele mostrou, não só pelos seus sermões, mas pelo seu exemplo, que ele era sal da terra.
Aqui ele fala que ele prega 3 vezes até 5 da manhã. Quantos de nós não levantamos 5 da manhã nem para orar por nós mesmos? Eu não falo nem pelos outros, mas por nós. Porque a palavra de Deus, desde a hora que eu estava orando, Deus está me dizendo, os dias são maus. Os dias são maus, eu não planejei nada, minha oração flui na hora que eu estou aqui. E o Senhor está falando, os dias são maus. Sabe por que o Senhor está dizendo isso? Que é para a gente se blindar. E a gente, para se blindar, precisa ter uma vida de oração, de santidade, de santificação. Se nós não procurarmos fazer isso, de nada vai valer vocês chegarem aqui e citar. Porque eu vou falar, eu vou orientar, eu vou ensinar, eu vou pregar a palavra de Deus, mas de nada vai valer se vocês não buscarem uma vida com Ele. Com Ele, não é comigo, nem com o pastor Tiago. Nós aqui temos um tempo determinado nesse lugar. Outro dia a gente vai sair, vai chegar outros, mas vocês permanecerão em Cristo. É isso que vocês precisam entender. Uma vida de oração, de santidade, de santificação, não é de uma hora para outra. Ele levantava as 5 para pregar, sabe por quê? Porque ele sabia, ele montou uma estratégia. Quantos de nós não montamos estratégias nem para as nossas vidas com Deus? Ele montou uma estratégia porque ele sabia que tinham pessoas caminhando para ir trabalhar e aquele horário era um horário propício para ele falar de Jesus. Aqui fala que ele cavalgava 90 quilômetros, a gente não quer andar 100 metros para ir na casa da vizinha ou na casa de uma irmã para falar algo que Deus mandou. Ele, com os sermões, ele ganhou muitas pessoas, mas com o testemunho dele, ele demonstrou que ele era a sal da terra. E muitos de nós queremos ir atrás, eu vou me prender à palavra que Iramar falou aqui na segunda-feira. Quem não veio para o ciclo de oração, vai no YouTube que o pastor Tiago gravou. Ela disse claramente o seguinte: eu já fui dessas que procurava saber quem ia pregar para eu ir para a igreja, mas Deus me consertou nisso. E é verdade. Só basta botar que vai ter um pastor com nome aqui na igreja, que a igreja lota não só de membro, mas de visitante. Mas cadê a procura pela genuína palavra de Deus? Cadê? Porque muitos se acham mais capacitados do que nós. Não é a capacitação, gente, é a graça. Muitos vão se achar mais eloquentes do que nós. Não é eloquência, é a graça. Muitos vão se achar que falariam melhor do que nós. Não é falar melhor, é a graça. E se não tiver graça, não adianta. Pode ser o PhD em teologia aqui. Se a graça não estiver com ele, vocês vão sair como vocês entraram. Ou até pior, me perdoe. É a graça. É a graça. A graça. Eu nunca vou pedir além da graça a Deus. Eu digo, Senhor, me dá graça. Sabe por quê? Porque o Senhor me der poder, o pessoal vai vir atrás do poder. Eu quero a graça para que quando a sua palavra venha a ser ministrada, ela chegue no lugar certo, no coração que precisa. E sua graça é capaz disso. Não é o meu estudo, não é o meu estudo, mas é a graça do Senhor enquanto eu estou ministrando, o Espírito está trabalhando dentro de vocês. E quando ela falou isso, eu disse, verdadeiramente o Senhor está testificando o que Ele disse. Quando a gente para de ir atrás do pregador e vem atrás do dono da obra, acabou. A sua mente deixa de ficar assim e abre um leque. Você entende que pode ser Breno ministrando que Deus vai falar. Por quê? Porque não é a capacitação de Breno que vai falar nada, mas é a palavra de Deus através dele que vai dizer alguma coisa a mim e a você. Quantas vezes uma criança, mas criança de verdade, meus alunos de 3 anos de idade, eu vejo Deus falando através daquela criança, simplesmente algo que nem elas sabiam que estavam falando, mas eu sabia que era Deus me dando resposta de algo que eu tinha conversado com ele antes. Então a gente precisa entender que não é o pregador de nome que vai trazer algo para as nossas vidas, mas é a nossa santificação com Deus, porque Ele vai falar com a gente em qualquer lugar que a gente esteja. Esse é Deus de resposta. Esse é Deus que fala com você assim, ó, eu estou contigo, mas você precisa de conserto. Eu estou nesse negócio.
a tempestade vem, fique firme, porque eu sou contigo. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o Deus que está aqui na vida de John Wesley, que foi um homem que ganhou muitas pessoas. Por quê? Porque ele não se importava com a distância, nem com a tempestade. Quantos de nós choveu não está na igreja? Quantos de nós está com a docinha de cabeça, que sabe que chegar na igreja, o poder de Deus vai te curar, mas você fica em casa? Quantas vezes eu falo, porque eu já fui dessa forma, de chover lá onde a gente mora, alagar, e eu dizer assim, Tiago, não dá para ir para a igreja. E Tiago dizer, vai dar que a gente vai passar. E a gente passar com a água na canela e chegar aqui em Itapuã, o maior sol em Itapuã, mas lá tudo inundado. Mas a gente não deixou de estar na presença de Deus e a roupa secar e tudo secar. E a gente está aqui e receber uma carga de presença do Senhor que nos animava a fazer mais a obra de Deus. E voltando ao sal, é isso que eu digo. John Wesley, ele foi referência naquele lugar. E eu não vou ler mais abaixo, mas mais abaixo fala que John Wesley, ele quando voltou para a sua cidade, ele montou um clube, não um clube que a gente sabe, mas um grupo, ele chamou de clube. E esse grupo começou a fazer estudo da Bíblia, a estudar, e depois eles sentiram a impulsão de pregar nos presídios. Todo mundo naquela época achava que eles eram loucos, mas ele sabia quem chamou ele e que ele precisava ser sal da terra. E ali ele pregava nos presídios para arrependimento, ele pregava nos presídios com aquele grupo. E daquele grupo, muitas pessoas que saíram, seguiram e serviram a Jesus. E dentre esses nomes, teve nome de dois irmãos, Wesley e George Whitefield, que naquela época depois foi o nome de projeção e explodiu. Por quê? Porque alguém alcançou eles. Quantos Deus já nos mostrou para que nós fôssemos para alcançar e Ele cuidar do restante. E nós não fazemos. Deus faz isso com um parente. Quantos Deus já falou para a gente ir a um parente, dar uma palavra apenas. Uma palavra apenas. E a gente não deu, porque às vezes o parente está brigado com a gente, ou a gente vai dizer assim, não, ele não vai nem me ouvir, ele nem acredita que eu sou crente. O erro está no que a gente acha. Se Deus mandou, não importa como você vai fazer, o que importa é você fazer. E o resto Deus vai trabalhar. E terminando aqui essa parte de John Wesley, que eu quis trazer isso para vocês, porque Deus me mostrou e eu entendi que era a vontade dele. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando nós entendemos que ser sal da terra não é simplesmente temperar, mas é conservar, é buscar uma vida de retidão com o Senhor, de santidade, de santificação, de oração, mas buscar verdadeiramente ser sal. Quantas vezes a gente sabe que o sal é o que dá o ingrediente principal para aquele alimento? Você pode temperar com todas as especiarias, mas se você não botar sal, não serve de nada. Então você entenda que você é sal. Mas se você não tiver gosto, não tiver utilidade, é isso que Deus está querendo dizer para mim e para você. Se nós não colocarmos em nosso coração de que nós somos sal, mas se não formos úteis, de nada vai servir para o reino de Deus. Nós somos sal, mas o sal precisa temperar não só a nossa vida, mas a vida de quem nos cerca. Eu ainda botei aqui, influência da igreja como sal. Qual a influência da igreja? Eu botei, devemos influenciar a nossa família. Como assim devemos influenciar a nossa família como sal? Assim como o pregador. John Wesley. John Wesley, ele foi referência naquele tempo. Ele foi referência. Ele, através do seu próprio testemunho, ele ganhava as almas. Ele não serve. Ainda fala nos sermões e na maneira dele ser. Na maneira sua de ser com a sua família. Você está sendo sal que tempera ou sal para ser pisado? Nós precisamos pensar nisso. Porque às vezes a gente acha que a gente é o sal da terra. Se acha, mas às vezes a gente é o sal que para ser pisado. Por quê? Porque não dá um bom testemunho. Não precisa dar testemunho pelas suas vestes. Eu já disse, a gente precisa pregar no silêncio. No silêncio a gente precisa pregar. Eu até anotei uma palavra que o pastor Tiago disse que ia gravar um vídeo.
que é a respeito disso. Pregue, se possível, se preciso, use palavras. Você sabe o que é isso? Pregue, se preciso, use palavras. Até não tem o nome de quem foi aqui, de quem é o pregador antigo, né? Daquela época que usou essa palavra, essa frase. Para você pregar sem palavras, isso precisa ter uma vida de sal, não uma vida de sal sem sabor. Porque quando você prega sem palavras, aí há a certeza de que é Deus totalmente trabalhando. E se preciso use palavras, é que às vezes a palavra que você precisa dar é só para aquela pessoa aceitar Jesus como o insuficiente salvador da sua vida. Gente, isso não é difícil. Isso não é difícil. Só basta você simplesmente começar a se consertar com Deus. Senhor, me ajude que eu quero ser sal. Senhor, eu quero ser sal, mas não é o sal que vai salgar e deixar a comida ruim, não. É o sal que tempera o alimento na medida certa. E que alimento é esse? É a minha família. Você é um exemplo de fé. Não é exemplo de uma pessoa que bota louvor para estrondar todo mundo, para todo mundo achar que você é crente, mas por dentro você não é nada. É o que no seu silêncio, sem louvor, as pessoas saibam que ali mora um homem de Deus, ali mora uma mulher de Deus. É nisso. Ó, chegou o Senhor, me lembrou agora sobre aquela mulher que ela viu Eliseu passando, dizendo, vai ali, um santo homem de Deus, e ela resolveu fazer um quarto para ele. Por quê? Era só porque ele andava com as vestes? Não. Com certeza, ela viu algo diferente nele. Ela sabia que ali era um grande homem de Deus. Então, que nós possamos ser comparados, que as pessoas nos apontem, não com pejorativos. Que as pessoas nos apontem não como mentido, metida, pessoa intragável, insuportável, não. Que o nosso sal seja na medida certa, aquela pessoa diz assim, poxa, aquela pessoa é uma pessoa de fé, não uma pessoa de oração forte, sabe? Não uma pessoa... Porque hoje o que eu vejo é uma corrida, gente, é uma corrida desesperada atrás de profeta. Eu não sei se vocês já perceberam isso em conversas com pessoas evangélicas, mas eu vejo o desespero das pessoas atrás do profeta. A maior profecia está aqui. A maior de todas. A revelação que você quiser está aqui. Está aqui. Mas nem todos estão dispostos. Eles querem mastigado. Ele quer ouvir da boca do homem para depois, se acontecer errado, vai dizer não, foi porque a pessoa falou. E não é isso. Tem medo de ser confrontado por Deus dentro da palavra. Quantas vezes eu já disse a você, Deus, fale comigo que eu não estou entendendo. Quantas vezes eu já disse ao Senhor que eu não estava entendendo aquilo que Ele estava falando comigo. E às vezes eu pedia para a igreja, Ele estava falando, era comigo. Eu dizia assim, Senhor, me explique, porque eu não estou entendendo se é para a igreja ou se é para mim. E Ele dizia que era para mim. E aí eu tomava a minha surra para depois Ele me dar a palavra para a igreja. Deus, Ele quer o tempo inteiro estabelecer um conceito conosco. Deus não quer nos perder por nada. Somos nós que nos afastamos dele. E muitas vezes não o ouvimos, não é porque Ele não quer falar. É porque o nosso ouvido não está preparado para ouvir o que Deus tem para nos dizer. Porque o Senhor, Ele não se cala para aquele que está verdadeiramente... Ó, lembra que eu falei a vocês que às vezes eu digo assim, Senhor, não estou te ouvindo? É verdade. Eu vou correndo para os pés do Senhor. Não, Senhor, eu não quero ficar sem te ouvir, não. Pai, por favor, se Ele não me der uma palavra, eu não prego. Não venho escolhendo, não escolho não consigo. Se eu chegar aqui, não flui nada. Então eu prefiro não pregar do que chegar com uma palavra bonita. Eu posso pregar a Ana, porque eu me identifico muito com o livro de Ana, e vou pregar sobre Ana. Não vou. Se um dia eu pregar, não foi porque eu encontrei, não, porque Deus mandou. Já falei tantas vezes a vocês como é que Deus faz o processo, que eu já fico na dispensação dele chegar na hora e ele mudar. Mas eu entendi que para que nós sejamos sal, a gente primeiro precisa mudar a realidade da nossa família primeiro, sabe? A gente ser sal na vida dos nossos, dos filhos, dos maridos, dos irmãos, da mãe, sabe assim, dos pais. Mesmo que a gente não veja, porque muitas vezes é isso. A gente não vê a diferença que a gente está fazendo. Mas com o tempo, Deus vai testificar a diferença que está fazendo dentro dos seus.
devemos influenciar a nossa igreja. Como assim? Como é que eu devo influenciar a minha igreja? Igreja somos nós, né? O pastor já falou isso. Mas como é que eu vou mudar? Eu vou influenciar através das minhas vestes? Não. Através da sua perseverança. Através do seu exemplo. Como assim? Qual exemplo? Pô, a irmã Miriam é exemplo que todo dia tá ela e Marina lá na igreja, firme e forte, animada, independente da tribulação, independente do que falta na casa dela, ela tá ali dizendo: Deus, eu tô contigo, Deus me sustenta, Deus me ajuda, Deus, o Senhor é minha base, Pai, eu tô aqui diante de Ti, Pai, não me deixe desamparado. É um exemplo de perseverança, mesmo passando fome. É exemplo, gente, pelo amor de Deus. Mesmo passando fome dentro de casa, mesmo o filho brigando, é exemplo. Essa daí está mostrando que ela está buscando de toda forma ser sal. É isso. Mas como eu já falei a vocês, vir e sentar não é exemplo de ser sal. Vir, sentar, absorver, se alimentar, ir para casa, comer mais um pouco. Meu marido fala direto com meu filho. Ele não esquece de trocar a água do cachorro. Meu esposo fala assim: você come quantas vezes no dia? Você bebe água, então tem que lavar a vasilha e colocar todo dia, trocar a água do cachorro. A mesma coisa somos nós. A gente faz 3 refeições, até mais ao dia. E quantas vezes a gente lê a Bíblia? Fala para mim também. Quantas vezes a gente pega a Bíblia para ler? Às vezes a gente lê por 1 hora, é suficiente. Não, mas o corpo às vezes precisa de um alimento físico e a mente e o espírito. Não precisa de um alimento espiritual? Orar. Às vezes eu estou sozinha com Deus, conversando com Deus na cozinha, no quarto, não sei o que. Daqui a pouco a minha mente fala assim: ó, eu não sei vocês, mas daqui a pouco eu já não estou nem mais orando. Eu já estou pensando em outra coisa. Aí eu digo: Deus, como é isso? Será que eu vou ter que dobrar meu joelho toda vez para orar? Por quê? Porque a gente já acostumou. Eu estou ali conversando com Deus, daqui a pouco, meu Deus, tem que fazer isso, não sei o quê, tem que fazer aquilo. Meu Deus, me perdoe, volta a orar. A gente tem que fazer o hábito de orar, mas quando vir outra coisa na mente, volte para a oração. Por quê? Porque quanto mais a gente insistir, vai chegar um tempo que vai ser o problema querendo bater na nossa mente para entrar e a oração dizendo: calma, que agora é a minha hora. Assim, é engraçado, mas é um hábito. Lembra que eu falei do hábito de emagrecer? Isso é um hábito. É transformarmos. O Senhor já disse que nós somos. Se Ele disse que nós somos, nós somos. Se Ele falou que somos o sal da terra e luz do mundo, nós somos. Não tem para onde corrermos. Nós somos. Só basta nós exercitarmos. Por quê? Porque quando o Senhor fala que o sal sem sabor, de que presta se não for para ser lançado para que os homens pisem? A gente só precisa saber que tipo de sal nós estamos sendo. Se é o sal que dá sabor ou se é o sal que é para ser jogado e pisado pelos homens. É isso que nós precisamos saber. E finalizando a nossa palavra lá no livro de Colossenses, diz o seguinte. Essa daí eu quero que vocês vão lá no livro de Colossenses. Deixa eu procurar aqui. Eu estou com 3 Bíblias e só uma que presta por cada letra. Colossenses, capítulo 4. Quase no final. Antes de sair da pregação de João Wesley, ele era também muito conhecido como homem de oração, que no fato que ele orava, o físico ficou formado no joelho dele. Está vendo? Olha que outro grande exemplo que nós temos. E um desses que seguiram ele, que promoveu o avitamento da rua azul, a inserção do Espírito Santo dentro da pregação. Naquele tempo começaram a falar língua a partir do Senhor. Tá vendo? Eu não sei se foi isso que eu falei quando você falou, né? Eu também estou arrepiada aqui, ó. Foi esse menino, acho que foi Josh. Eu sei que alguma coisa lá. Foi um dos irmãos. Então, Colossenses, no seu capítulo 4, no verso 6, diz o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha o que é que o Senhor está falando para nós. Que a nossa palavra seja temperada com sal. Como assim, missionária? A nossa palavra é sem graça? Não.
Esse sal que Deus está mandando nós temperarmos é sempre o sal do Senhor, daquela aliança que Ele fez conosco, do concerto que Ele estabeleceu conosco. O sal que tempera, o sal que conserva. Conserva o quê? As coisas ruins em nós? Não. É o sal que conserva as coisas boas em nós. Para que esse sal venha conservar o que há de bom em nós, nós precisamos temperar as nossas palavras. E muitos de nós temperamos as nossas palavras não com o sal que vem do Senhor. É com aquele sal que precisa ser pisado, aquele sal que é ruim e traz consequências ruins para a nossa vida. Então que vocês tomem para a vida de vocês isso, que vocês são sal, mas o sal que conserva a santidade de Deus, o sal que tempera a vida de outras pessoas com a presença de Deus. Lembre, quando você colocar isso na sua cabeça, eu preciso pregar sem palavras. Eu preciso chegar e alguém sentir algo diferente. Alguém olhar para mim não pelas minhas vestes. Pastor Tiago disse que ele é crente 007, que é verdade, Pastor Tiago. Quando ele vai para a maioria dos lugares, ele vai de bermuda, às vezes de camisa, mas a maioria das vezes de camiseta, para ninguém saber que ele é crente, mas que a presença dele ali faça alguma diferença. Porque a gente só vai saber se a nossa presença faz diferença quando a gente não está de vestidão, de saião, sem brinco, sabe? Quando você está simplesmente sem aparência de crente, mas a pessoa sentir a presença de Deus através de você, chegando naquele lugar. Como assim? Como é que a gente vai saber? Simplesmente, quando a luz está, as trevas têm que bater em retirada. Se você chegar em sua casa, tiver tendo uma discussão, tiver tendo uma briga, você chega, simplesmente não precisa dizer nada, porque o próprio demônio ele vai bater em retirada, porque você sendo luz, você trazendo a presença do Senhor, demônio precisa bater em retirada, sem você precisar falar. Aí você está entendendo que você está temperando não só as suas palavras, mas a sua vida com o sal que vem do Senhor. Simplesmente assim, faça um teste com Deus, Senhor, eu faço prova contigo. Se eu sou verdadeiramente sal e não há nada a mim que precisa ser acrescentado, Senhor, me dá um sinal na rua. Me dá um sinal na rua e o Senhor dá. Mas que a gente não tenha medo de pedir a Ele misericórdia. Senhor, me ajude. Eu acho que Deus está cansado de dizer, Senhor, me ajude. Senhor, eu preciso que o Senhor me dê um sinal. Senhor, me oriente, porque eu não sei como fazer. Eu faço isso, não é desmerecer, não, porque o meu conhecimento não vale de nada. Aqui, meu conhecimento não vale de nada. Aqui, o mais eloquente dos teólogos, se Deus não quiser, ele não consegue concluir uma pregação. Não consegue. Sabe por quê? Porque quem comanda aqui é o Senhor. Não é a nossa inteligência. Missionária, a senhora está dizendo que a gente não deve estudar? Não, pelo contrário, porque eu estudo e muito. Eu estudo e muito. Não é para mostrar a vocês que eu sou corretona, não, que eu não sou. Sabe que eu estou com 3 Bíblias aqui? Porque essa é a minha Bíblia de estudo, essa é a Bíblia do pastor de estudo, e essa é a Bíblia que eu consigo ler cada letra, que é maior. Mas eu tenho meu rascunho que eu estudei. Eu fiz e estudei. Para quê? Para não usar nada. Por quê? Porque o Senhor só manda eu estudar referência. Eu boto a referência bíblica e venho para a Bíblia. Por quê? Porque é dessa forma que o Senhor trabalha na minha vida. Eu conheço pregador que ele faz o sermão dele, como o pastor Tiago, digitado, tudo direitinho com a referência. Eu pego aquilo ali e não entendo nada. Por quê? Porque quando eu for ler, eu já me perdi e o Espírito Santo não trabalha mais. Então, toda vez que eu tento fazer um roteiro, Deus não trabalha da forma que Ele quer. Então, eu digo, Senhor, eu estou na sua dispensação. Mas é isso. Vamos temperar a nossa palavra com sal. Mas para temperar não é da nossa forma. Porque se temperarmos da nossa forma, vamos salgar demais. Ou não vamos botar sal nenhum. Que o Senhor tempere as nossas palavras. Quando Ele fala temperar, sabe o que é? Aquelas pessoas explosivas que gostam de dar resposta para tudo. Quando o Senhor manda temperar, Ele fala bem no finalzinho, Ele diz o seguinte. Ele diz, no finalzinho Ele fala aqui, ó. Para que saibais como vos convém responder a cada um. Sabe o que é isso? Equilíbrio. O sal, nesse momento, ele serve de equilíbrio. Porque quando ele equilibra você, no momento da afronta de Satanás, você vai ter equilíbrio e não vai responder nada além do que Deus quer. Talvez Deus queira que você se cale.
Então, se tivermos equilíbrio no momento da desavença, do conflito, da discussão, o sal do Senhor está em nós. Por quê? Porque você sabe que por você, roda a baiana, não é assim que o povo fala. Desce do salto, cai na carne. Somos humanos e fazemos isso sim. Quem sou eu para dizer que não faço? Tem dia que eu digo, Senhor, misericórdia, pelo amor de Deus. Porque eu sei que se eu fizer, eu não vou desagradar só o meu esposo ou meu filho. Eu vou desagradar a Deus. E para se reconciliar com o Senhor é complicado. Pedir perdão e não saber se Ele perdoou. A gente sabe que o Senhor Ele tem misericórdia das nossas vidas. Mas, meu Senhor, o Senhor me perdoou mesmo. Quantas vezes eu fiz assim? Deus não está fluindo a palavra porque o Senhor não me perdoou, não. E o Senhor perdoa. Mas a gente não pode ser recorrente dos nossos erros, dos nossos pecados. A gente precisa fazer como Jesus disse àquela mulher. O que foi que ele disse? Vá e não peques mais. Mas antes ele perguntou o quê? Onde estão os seus acusadores? A nuvem de testemunha que nos cerca, na maioria das vezes é para nos acusar. É para ver a nossa falha. Onde vamos cair, onde vamos errar, para bater no nosso peito e dizer: que tipo de crente você é? Não é assim? Que tipo de crente você é? Cadê o seu Deus? Porque foi assim, uma vez que eu perdi o bebê, uma mãe de uma amiga minha, insensata, mas eu acredito que Deus tem misericórdia da vida. Ela fez assim: oxi, você não serve a Deus, você ainda não orou para engravidar não? Eu disse: tudo no tempo do Senhor, nada no meu tempo. Se Deus permitir, amém. Se não, amém também. Falei assim, eu ia me aborrecer, ia brigar, não, porque eu sabia que aquilo ali não ia fazer nem eu engravidar com as palavras dela, nem eu perder nada com as palavras dela, só ia me chatear, me entristecer e demorar o tempo de Deus para a minha vida. Eu falei, isso é tudo no tempo do Senhor. E quantos param e falam, cadê? Ainda não teve filho? Não, é no tempo de Deus, é no tempo do Senhor. Se vier, amém. E se não vier, amém. Foi propósito dele. Amém. Eu creio na palavra de Deus. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu estou em paz. Às vezes as pessoas falam assim, não, missionário, você não está. Eu estou tranquila. Sabe por quê? Porque as promessas dele vão se cumprir no tempo dele e não é no meu. Se não vier, alguma coisa aconteceu. Culpa do Senhor? Culpa minha. Porque a bênção dele só não vem na nossa vida quando nós impedimos ela de chegar, não ele. Porque todo o tempo ele está ali. Qual foi a aliança que eu ainda preguei na outra vez? Deus fez o quê? Promessa a Abraão. E a aliança com Abraão. Só que depois que ele se apartou de Ló, Deus reafirmou aquelas promessas. Quer dizer que Deus não ia cumprir, ia, mas Abraão fez o quê? Alguns teólogos dizem que ele fez bem, alguns teólogos dizem que ele não fez bem. Eu não sei. Mas o que eu sei é que depois que ele se apartou de Ló, foi que veio cumprir as outras partes. Deus deixou de estar com Abraão? Deixou não. Não deixou não, porque ele prosperou. Prosperou tanto que teve que se apartar de Ló. Então, tem situações na nossa vida que Deus, Ele permite, nos acompanha, nos guia, nos prospera. Mas vão acontecer quando alguma coisa se desprender da nossa vida. Ou quando alguma coisa vir despertar ou avivar na nossa vida. Porque às vezes a gente pensa que é só quando aparta, não. É quando aviva alguma coisa em nós. Desperta alguma coisa em nós. Algum gatilho, ó, desperta em nós. Aí a gente diz, aí o Senhor fala assim, agora tá do jeito que eu quero. Maturidade, tem muitos de nós que falta maturidade para que se cumpra alguma coisa de Deus na nossa vida. E às vezes a gente pensa que a falta de maturidade é só para jovens. Não. Quantos adultos e velhos eu já vi imaturos? Homens de 40, 45 anos que se comportam como jovens de 17. Quantos? Então, a imaturidade não tem nada a ver com idade. E eu já conheço jovens de 18 que se comportam como homens de 40. Então, às vezes, a falta de maturidade de nós nos impede de muitas coisas com Deus. Amém? Repetindo o último verso e a gente vai orar, que é Colossenses 4, verso 6.
a vossa palavra seja sempre agradável. Estou ouvindo? Agradável. Quando ela é agradável, ela está temperada pelo Senhor. Quando ela não é agradável, está sendo temperada por alguma coisa que não é o Senhor. Palavra agradável. Ah, mas nem sempre a gente tem palavra agradável para dizer, ó. Faz que nem aquele macaquinho, ó. Mão na boca, mão no ouvido, mão no olho. Faz que nem aquele macaquinho. Não é verdade. Temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Vamos guardar esse verso no nosso coração. Uma palavra agradável, temperada com sal, para que você saiba como responder. Pode ser uma afronta, pode ser um questionamento de pessoas que querem ver a sua queda, querem munição para usar contra você através de outras pessoas. Tudo isso a gente tem que pedir sabedoria a Deus e temperar a nossa vida com sal. Eu vou falar mais uma vez para vocês, para encerrar e a gente orar. Deus, Ele quer um conserto conosco. Alguns de vocês vão dizer assim, não, mas eu estou bem. Eu peço a Ele todos os dias, gente, conserto. Sabe por que eu peço? Porque eu não sei como é que eu estou com Deus. E se Jesus voltar, eu posso estar bem pregando, ganhar 20 almas para Jesus e perder a minha. Eu não posso. Eu tenho todo dia a pedir. Ele, Senhor, estabelece um conserto comigo. Porque os dias são maus. O Senhor falou no meu coração, está me insistindo para eu falar, gente, os dias são maus. Eles são maus. Sabe o que é que Satanás quer? Tragar a gente. Tirar. Pastor Tiago falou a mim, Rosana, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou desanimado. Eu disse a ele, vamos orar. Porque sem a oração não vai adiantar nada. Vamos orar. Depois que a gente orar, você vai tirar um tempo com Deus e vai conversar com Ele. Para saber por que esse desânimo. Por quê? Porque o esfriamento está acontecendo e a gente não está conseguindo nadar contra a maré. A gente está tentando, e o que é que Satanás quer? Não é desânimo. Dá cansaço. Para quê? Para que a gente não venha nem fazer isso aqui, ó. Ou ler e dizer assim, não estou entendendo nada. E nem lembrar de dizer assim, Senhor, me dê entendimento da sua palavra. Só isso. Porque tem versículos que eu estudo, que eu leio, eu examino. Tem, Jonas, amo ler Jonas. Leio. Porque é pequenininho, são 4 capítulos, então eu vou e volto toda hora. Eu tenho o livro de Jonas aqui, eu falo tranquilamente. De vez em quando eu vou ler de novo. Tem um pedacinho que não tinha me dado atenção. Eu disse, olha, rapaz, isso aqui, isso. Assim, pedir entendimento todo dia. Todo dia, Senhor, me dê entendimento. E Deus faz... Eu estou aqui, eu estou ali, onde o prêmio senta. Senhor, já encerrando. Senhor, o Senhor sabe que eu não posso ir sem uma palavra para o seu povo. Aí o Senhor fica o tempo inteiro dentro de casa sem falar nada comigo. Quando eu sento ali, eu digo assim, Senhor, eu vou abrir aqui só para examinar uma palavra, eu não estou nem abrindo ainda, eu só estou fazendo assim. Ó, a outra fugindo, não vem. Lá pelo outro lado. Eu vou abrindo, ó. Daqui a pouco, do nada, eu estou lendo um capítulo. No final do capítulo, a última frase do capítulo, o Espírito Santo atina. Não sei se com vocês é assim, né? Parece que seu olho abre mais exatamente naquele versículo. Aí o Espírito Santo dá mais 5, 6, 7 versículos em cima daquele que você leu. Para poder você... Aí diga, agora eu entendi. Um versículo, uma palavra, Deus faz assim comigo. E eu louvo a Deus por isso, por Ele ser esse Deus maravilhoso em minha vida. Então, sejamos sal da terra, mas não só da terra, da vida, da família, no ambiente de trabalho. Que sejamos sal. Que no lugar onde você vai entrar, você diga assim, eu quero ser sal aqui. E Deus fazer esse presente na sua vida. E nada como testificar, faça prova, Senhor, se realmente eu estou fazendo a sua vontade, eu estou sendo sal da terra, me dê um sinal aí. E Ele vai lhe dar um sinal.
E se não tiver, Senhor, se eu não tiver, me mostre também que eu quero ser. Somos sal. Se Ele disse que somos sal, somos sal. Mas precisamos saber a qualidade do sal que somos. Boa qualidade ou péssima qualidade. O sal que tempera ou o sal que é para ser jogado fora. Amém? Glória a Deus e as palmas louvam ao Senhor.